Olá, amados. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo para o canal. Nesta feita nós estamos tratando de um assunto na Epístola aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 19 a 25, que fala sobre o propósito da lei. E é um assunto muito vasto, um assunto com muito conteúdo e muito bom de se meditar, não é? Tendo em vista que a igreja, desde a época, não é, de Paulo, dos irmãos, não é, vinha sofrendo, não é, ataques de muitos falsos irmãos que adentravam no seio da igreja para trazer ensinamentos errôneos. Não só Paulo sofreu muito com isto, né? Quantas vezes chegou aos seus ouvidos que as igrejas estavam sofrendo por ataques de ensinamentos falsos, né? Como a igreja de Éfeso, né? Como a igreja aos Gaulenses, que nós estamos, né, meditando um pouco, como a igreja, né, de Tessalônica, onde meditamos um pouquinho, né? Tem vídeos nossos falando, né, de falsos irmãos que adentraram no seio da igreja e deturparam a mensagem de Paulo, né, que ele escreveu na sua primeira epístola, e foi um transtorno horrível, não é, no seio da igreja. Então, amados, não é, desde a época dos apóstolos, não é, até hoje, a igreja não tem, não é, ficado fora de ataques de falsos irmãos que deturpam a palavra de Deus. Então, hoje é o nosso terceiro e último vídeo, não é, falando sobre o propósito da lei. Que nós falamos qual é o propósito da lei. Paulo ele explica, né, aos irmãos da igreja, aos gaulenses, qual é o propósito da lei. Está no versículo 19 do capítulo 3. Né? O propósito da lei, não é verdade, Paulo diz, foi por causa, não é, das nossas transgressões. Aí Paulo ele diz, logo, para que é a lei? Aí Paulo ele diz, foi ordenada por causa das nossas transgressões. Foi para este o propósito da lei, por causa das nossas transgressões. Então, a lei, né, ela nos serviu, né, de aio, né, por muitos séculos, né, porque a lei ela foi dada por causa do pecado, né. Então, a promessa feita a Deus, de Deus a Abraão, não foi uma promessa dada no tempo da lei, como estavam ensinando, não é, os irmãos na igreja dos Gálatas, que quiseram tirar a natureza do evangelho e deturpar a mensagem. Não é, dizendo que a promessa foi dada por anjos a Abraão, não é? Então, como se estes personagens, não é, tivesse alguma significância para tal evento, não é? Então a lei, né, Paulo ele diz que, não é, ela foi, não é, ela não traz de forma nenhuma a justiça. A lei de forma nenhuma ela traz, não é, a justiça, não é? Pelo contrário, a lei ela traz, não é, uma maldição. Uma maldição de que forma? A todos aqueles, não é, que se dedicam a ela, não é? E as consequências, não é, opressivas da lei, não é, tiveram domínio sobre a experiência humana, que somente por meio da morte de Cristo, não é verdade, não é, nós ficamos livres, não é, da maldição da lei. Somente por a morte de Cristo é que a lei ela foi anulada, abrogada. Paulo explica tudo isso, não é, aos irmãos,
aos gaulenses como um mestre, não é? E como um estrategista, Paulo ele utiliza as próprias palavras de seus inimigos. Então Paulo ele se antecipa para argumentar, não é, contra os falsos irmãos. Por quê? Porque os falsos irmãos eles buscavam impressionar os novos crentes, né, gaulenses, dizendo que a lei ela foi levada a efeito pelos anjos através de um mediador que foi Moisés. Né? Como eu havia dito, como se Moisés, né, e a lei, esses dois representantes, fizessem algum efeito nisto, que não faz, não é verdade? Então hoje nós vamos dar prosseguimento, não é? Nós não vamos reler o texto, mas vocês podem ver Gálatas capítulo 3, versículo 19 a 25. Hoje nós vamos dar continuidade do versículo 22, não é, a 25. E no versículo 22, amados, né, Paulo ele confirma, não é, a universalidade do pecado. Então, em certo sentido, não é, o pecado ele é o grande equalizador na teologia de Paulo. Então, separadamente de Cristo, aí Paulo ele explica, não é, aos irmãos na igreja de Roma, não é, sobre a universalidade do pecado. O que é que está escrito em Romanos 3, 23? Porque todos pecaram. Então, esta frase, não é, todos pecaram, confirma, não é, a mensagem de Paulo dada à igreja aos gaulenses, a universalidade do pecado. Então, como todos pecaram, Paulo ele diz aos irmãos da igreja, não é, e carecem da glória de Deus. Então, amados, todo ser humano, não é, está irremediavelmente escravizado pelo poder do pecado e deste modo, né, condenado diante de Deus. E Paulo explica tudo isso aos irmãos na igreja, né, dizendo, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E todo ser humano, Paulo diz, que não aceita a Cristo, Paulo dizendo aos irmãos da igreja, não é, está irremediavelmente escravizado pelo poder do pecado. E deste modo, Paulo diz, condenado, não é, diante de Deus. Então veja que a palavra, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, não é, para esse texto, não é, que a palavra empregada por Paulo, a palavra encerrou, ou a palavra encerrado, no versículo 22 e 23 do capítulo 3, não é, de Gálatas, no grego, se chama sincleo, que esta palavra, pessoal, ela é usada, não é, para descrever, não é, a contenção de um cardume em uma rede. Aí você pode perguntar, irmão Luciano, o que isso tem a ver? Não é verdade? A rede, um cardume, né? Eu vou explicar aqui aos irmãos. Qual foi a objeção? Qual foi o objetivo da lei? Né? Porque a lei, meus irmãos, não é, ela trouxe exigências rígidas, não é? E essas exigências rígidas apanharam todos, não é, na mesma rede. Então a rede ela é uma figura da lei. Você pode ver isso lá em Lucas capítulo 5, versículo 6. Então a lei ela é como a rede que apanhou a todos na mesma rede, não é, que é a escravidão do pecado. Então essa descrição, né, da palavra que Paulo usa, encerrou ou encerrado, no versículo 22 e 23 do capítulo 3 de Gálatas, sincleo, ela significa, usada, não é, ela descreve, não é, uma contenção, não é, de um cardume em uma grande rede. É como se um pescador esticasse a rede e um cardume fosse contido pelaquela rede. A mesma coisa é a figura da lei. Paulo explica aos irmãos da igreja, aos gaulenses, não é? A rede foi jogada. E que rede é essa? A rede é a lei. Então nossos pecados, não é verdade? Os pecados da humanidade, daqueles que ainda não se entregaram a Cristo. E Paulo explica lá à igreja de Gálatas que a igreja, que o pecado, não é verdade? Que é a escravidão, não é, que escraviza a pessoa, foi contido aqui nessa rede, não é? Que consequentemente, né, a promessa de Deus, ela jamais
irmãos, Paulo explicando, jamais pôde vir por meio da lei, mas somente por meio ou através da fé, não é, no crente em Abraão. E Paulo, nos nossos vídeos anteriores, nós explicamos tudo isso aí. Então, Paulo, ele novamente, ele enfatiza, né, um evento memorável, né, da cruz, no versículo 23, não é, do capítulo 3, aonde nós estamos lendo. Então, ele usa, né, a frase, né, antes que a fé viesse, e nisto Paulo aponta tanto para a posse limitada da lei, quanto para o papel central de Cristo no plano de Deus. Aqui a palavra, quando a gente circula a palavra a fé, amados, não é? Que na frase que nós usamos aqui, antes que a fé viesse, quando a gente circula a palavra a fé, essa palavra ela é essencialmente o mesmo que o evangelho da graça, não é? Antes das boas novas, não é? A lei ela teve a humanidade trancafiada à chave. Então, Paulo, ao descrever o efeito, não é, libertador do evangelho, ele retorna, não é, a ideia de revelação no capítulo 1, versículo 12, não é, do livro de Gálatas, e também o capítulo 2, versículo 2. Embora a história, não é, de Abraão ela mostre, né, que a salvação sempre foi pela graça e através da fé. Então, a vinda de Cristo, ela revelou graficamente, né, o plano de Deus em termos claros. E em virtude desta revelação, a responsabilidade moral da raça humana, ela aumentou. Estão compreendendo, amados? Pois bem. Então, meus irmãos, na verdade, né, Cristo, quando ele veio para consumir, oferecer a Deus como sacrifício, ele marcou uma das eras, né? Ele marcou, ele mudou, não é, as eras, né? Os poderes da era do porvir são derramadas nesta era presente, não é, através da pessoa do Espírito Santo. Então, à luz da revelação suprema de Cristo e da contínua, né, afirmação, né, da revelação através do Espírito, não há desculpa. Paulo diz aos irmãos da igreja de Gálatas que não há, de forma nenhuma, desculpa em eles permanecer, né, encarcerado pelo efeito contraditório da lei. Aí veja o que é que ele diz, não é, no capítulo 3, versículo de número 17, né, de 1 aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Veja o que é que Paulo ele fala aqui. Ele diz o seguinte: se alguém destruir, 3 e 17, é 2 Coríntios, meus amados, 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Paulo lhe diz aqui: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, é isso que Paulo ele explica aos irmãos, né, da igreja, aos gaulenses, que à luz da revelação suprema de Cristo e sua contínua confirmação desta revelação, que veio através do Espírito, então não existe nenhuma desculpa, Paulo explica, para que a pessoa permaneça encarcerada pelo efeito contraditório da lei. Paulo diz, não é necessário vocês permanecerem, porque a lei é contraditória. Então Paulo ele emprega, não é, uma imagem, não é, para explicar aos irmãos da igreja, aos gaulenses, uma cultura greco-romana, amados. E essa cultura greco-romana contemporânea, né, é para dar continuidade à explicação limitada da lei. Que Paulo ele explica os limites da lei. Então, a imagem que Paulo ele traz para explicar aos irmãos, né, a forma limitada da lei,
é de um personagem, não é, que no mundo grego é chamado de pedagogo, que no grego é paidagogos. Então, esse pedagogo, esse personagem, ele nada mais, nada menos, ele é um escravo doméstico ao qual o seu senhor ele confia, não é, o seu filho para que este homem ele ensine. Então, no versículo 24, Paulo ele utiliza, não é, esse substantivo, não é, pedagogo, não é, o paidagogos no grego, e esta palavra se refere ao serviço tutorial, na verdade, que este personagem ele irá servir ao filho, não é, do seu senhor. Então, qual é o objetivo do pedagogo? Acompanhar o filho do seu senhor até a escola. Esse personagem é quem leva os materiais de estudo, né, desta criança e garante nessa viagem, esse personagem ele garante a chegada, não é, do filho do seu senhor com segurança ao ambiente escolar. Então, quanto às lições, não é, deste garoto, não é, estavam determinadas a este escravo, a este pedagogo. Então, o pedagogo levaria a criança à escola, né, e de volta à sua casa. O que é que ele faria? Ele faria o quê? Exercitaria tudo o quanto aquela criança ele aprendeu na escola. Então, tudo o que ele aprendeu, ele traria um exercício naquele dia para aquela criança. E os tutores, né, na época de Paulo, né, eram mestres que eram severos, amados, que não hesitavam de usar a vara, caso o estudante não entendesse o que ele estava a falar. Então, se o estudante ele demonstrasse interesse, pela disciplina, e não tinha uma proeficiência, aquele tutor, aquele mestre, ele usava, a vara para poder corrigir, aquele menino. Então, o único objetivo, o propósito, do pedagogo era instilar as lições, não é verdade, rudimentares da vida e conduzir o seu aluno, a um estado de maturidade. Uma vez que o pedagogo alcançasse tal objetivo, não era mais necessário a presença desse pedagogo para ensinar a criança. Se a criança ele entendesse o assunto, então o pedagogo ele era dispensado. Então Paulo ele usa esta figura. Paulo ele pega esta mensagem e torna como uma mensagem central, não é verdade? Com esta ilustração, para mostrar, que a lei ela também tinha um propósito limitado. E qual era a tarefa da lei? A tarefa da lei era de alimentar. E a disciplina, não é verdade, que era a lei, era uma disciplina severa. Então a lei, ela era o quê? O pedagogo, Então, e nós éramos o quê? O aluno. Então a lei ela tinha uma limitação. Nós não aprendemos. Então, o pedagogo que é a lei usava o quê? A vara de ferro. A lei, Paulo diz que era um mestre que nos ensinava. E os mestres, ele diz, de acordo com a cultura greco-romana, eram mestres, irmãos, que eram severos, eram duros e que não hesitavam em usar a vara caso o aluno não compreendesse o que ele estava a dizer. A mesma coisa é a lei. Ela teve um limite. Ela foi severa. Ela alimentava, mas também ela foi severa. Uma disciplina severa, E o seu período foi utilizado, Foi uma utilidade limitada. Então, quando a lei deixou, de vigorar, quando ela foi anulada,
quando ela foi revogada, abirrogada, como diz o autor aos Hebreus, quando Cristo apresentou o mais perfeito sacrifício a Deus no Calvário. Ali no Calvário, Cristo, ele anulou a lei, porque ele cumpriu a lei. Então, quando Cristo anulou a lei já não teve mais domínio. A lei, ela foi ilimitada, porque ela não traz justiça nenhuma, ao contrário, ela traz maldição. Então, a lei, né, ela teve a sua utilidade limitada até a vinda de Cristo, e esse apresentar a Deus o mais perfeito sacrifício, não é, para a humanidade. Então esta foi a mensagem principal de Paulo. E no versículo 25, né, do capítulo 3, né, Paulo ele declara que aqueles que vivem pela fé, na verdade, já não estão debaixo do quê? Do aio. Na verdade, que literalmente, né, é o professor. A lei não é o professor e nós não somos os alunos. Então, literalmente, Paulo diz, aqueles que vivem pela fé já não vivem, né, já não estão debaixo da lei. Não é verdade? Então, Paulo ele informa aos irmãos gaulenses que não precisam mais, né, daquilo que os judaizantes na religião judaica, né, os praticantes do judaísmo, têm a oferecer. O que é que eles ofereciam aos irmãos ali? A lei e as suas práticas, que já não era mais necessário. E Paulo ele escreve, né, que mesmo se um anjo do céu, ou ele mesmo, pregar outro evangelho, seja o que? Anátema. Ok, pessoal? Então, é isso que Paulo ele quer dizer na sua epístola sobre o propósito da lei. Então, que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude. Não se esqueça de inscrever no nosso canal, né? Ativar aquele sininho e deixar o seu gostei. Amém, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos.